Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal. Se você gostou da aula, você faz o favor, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Por quê? Porque daí, cada vez que eu mandar uma aula nova, você já recebe imediatamente no seu celular, né? O comunicado. Então, de acordo com os pedidos dos alunos todos, eu resolvi então partir para a resolução dos exercícios de produtos notáveis e de fatoração, que estão na apostila de vocês, né? Na apostilinha de vocês lá. Então fala assim, fatore, e vem toda uma lista do número 1, número 2 e, deixa eu ver também, de número 3. Cada caso um caso, né? Então nós vamos começar pelas fatorações simples que estão lá corrigindo toda a apostila na parte de produtos notáveis e fatoração. Quando nos referimos, então, à fatoração do número 1, do exercício número 1, nós temos na letra A 2A mais 2B. Eu vou trocar o pincel porque já vi que esse aqui está enfraquecido. Então vejam pessoal, nós temos na condição aqui, não vem dito assim, qual caso de fatoração é, não vem explicado para você o caso de fator comum em evidência, o caso de agrupamento, ou o produto da soma pela diferença dos mesmos termos, não está escrito. Quem tem que decodificar é você. E como que você decodifica? Lembrando assim, no caso de fator comum em evidência, você nota que o 2 está presente no primeiro e no segundo termo. Então, ele é o evidente, né? O fator comum em evidência. Professora, por que se chama fator? Toda vez que nós começamos um assunto, é interessante a gente entender as palavras e o sentido delas para compreender o todo da matemática. Muitas coisas é porque a gente, sinceramente, eu depois que descobri tudo isso, que nós, se formos ao dicionário, nós conseguimos decodificar muita coisa do que não entendemos nos enunciados da matemática. Então, indo para o dicionário, fatorar significa transformar em uma multiplicação. Algo que era adição vai virar uma multiplicação. Veja como é verdade. A multiplicação, o parênteses, ele tem um indicativo de multiplicação. Então, já fique sabendo disso. O parênteses indica uma multiplicação. Então, você está transformando uma adição numa multiplicação por meio da fatoração. Então, 2A divididos por 2, fatorar significa pegar o primeiro termo, dividir pelo fator comum e o resultado colocar no parênteses. Então, 2A divididos por 2 vai dar A, né? Sobra A. Mais 2B divididos por 2, sobra B. Este é um caso pronto de fatoração. Por quê? Porque eu transformei, eu fatorei, eu transformei num produto indicado. Um produto indicado de 2 que multiplica A mais B. Isso é fatorar. É simples assim. Esse é o caso daquilo que é comum ser colocado em evidência. Depois vem 5A ao quadrado mais 3A. Ora, o que é comum aqui? Observa-se que o A está presente nesse e naquele termo. Em que grau ele está mais presente? No grau 1, porque existe o grau 2 e o grau 1. Então, o A apenas em grau 1. Por quê, professora? Porque todo elemento daqui tem que ser divisível e a resposta entrar lá. Como é que você vai conseguir dividir algo que é menor, por exemplo, ou maior? Aqui, se nós puséssemos A ao quadrado, este dividiria perfeitamente e sobraria 5. Mas este dividiria por aquele e ficaria um expoente negativo. E não é a intenção. Então, o que é a intenção? Qual é a nossa intenção? Pegar os dois elementos no possível, nem que seja o mínimo. Então, entre 5 e 3 não há número em concordância. Então, ficou o A. Este é 5A ao quadrado divididos por A. 5 divididos por 1, que está na frente, continua 5. A ao quadrado divididos por A1, divisão diminui. 2 menos 1, 1. Então, fica 5A. Mais, porque aqui está escrito mais. 3 divididos por 1 dá 3. A divididos por A, aqui tem um subentendido.
Então, a 1 menos 1, a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, só ficou 3. Essa é o entendimento. Esse é o entendimento de tudo isso aqui. Tá? Daí vem o caso da letra C. No caso da letra C, nós notamos que temos lá 2y ao cubo mais 4y ao quadrado menos 6y. Gente, a nossa mente é muito perceptiva e num plano aberto como esse, num polinômio, se você ligou-se bastante à matemática nos últimos tempos, tá mais compenetrado na matemática, você pode observar que aqui tem um 2, aqui tem um 4 e aqui tem um 6. Que todos eles são divisíveis por 2. Então, o 2 é um fator que pode ser divisível por todos os termos e deve ser colocado em evidência, porque ele está evidente. Agora, os valores de y. Temos y ao cubo, ao quadrado e a 1. Qual deles devemos colocar? O que divida todos ao mesmo tempo, como no caso do y a 1, que fica subentendido esse 1. Aí passe o rastreamento, faça a divisão. 2y ao cubo divididos por 2y, 2 divididos por 2 dá 1. Y ao cubo divididos por y é muito simples. Divisão diminui. 3 menos 1, 2. Y ao quadrado. Mais, porque aqui está escrito mais. 4 divididos por 2 dá 2. Y ao quadrado divididos por y a 1 vai dar y. Por quê? 2 menos 1, 1. Então, somente y. Não precisa você colocar o y a 1. Tá? Está subentendida essa ideia. E aqui tem o sinal de menos, e aí você vai fazer 6 divididos por 2 dá 3, y divididos por y dá, como eu falei para vocês, olha, y a 1 divididos por y a 1, divisão de potência de mesma base, repete a base, diminui os expoentes, é y a 0. Então, ficou y a 0, que vale 1. Não há necessidade de colocar 3 vezes 1. Portanto, você só põe 3. Está liquidado o seu problema, resolvida os seus exercícios. Tá? Partindo para o exercício da letra D, eu quero ver se condenso. Já estamos com um vídeo de 7 minutos, mas se não cair, porque às vezes acontece de cair, tá? Não sei por qual razão. Então, se conseguirmos, vamos deixar todo o número 1 no mesmo bloco, para não fazer confusão. Olha essa letra D, ela vem assim, ó. Eu acho que essa que está faltando um termo, e é verdade. 5x ao quadrado y mais 7yz mais 9z. Eu acho que teria que ter, eu acho que houve uma falha na cópia desse exercício. Teria que ter um y nessa última letra. E eu pedi para que alguns alunos acrescentassem, senão não tem o que você resolver. Se não tem, você deixaria. Então, acompanhe comigo como não é difícil a gente entender. Veja aqui, ó. Se eu acrescentar esse y é um fator comum. Não tem número que possa ser ou estar em comum, que possa ser divisível a todos eles. Então, você apenas coloca o y em evidência. 5x quadrado y divididos por y fica 5x quadrado, mais 7yz divididos por y fica 7z, mais 9zy divididos por y dá 9z. E aqui encerramos. Por quê? Todos eles que se dividem, y por y dá 1. Y por y dá 1. Então, 1 não aparece mais. É elemento neutro na multiplicação. E ele está se multiplicando, certo? Tudo isso tem que ser bem lembrado. As regras básicas, gente, que nós vimos no passado, elas funcionam muito agora, tá? Quando a gente trabalhou isso no ensino fundamental, a gente trabalha isso. Claro que nós esquecemos. Quem não lida pode estar muito esquecido. O importante é você não se preocupar se você já viu, se você sabe ou não. É você se preocupar a partir de agora em entender pacificamente esse movimento do exercício. Tá? A nossa mente, ela produz coisas muito positivas para nós quando nós deixamos o nervosismo de lado, a cobrança de lado.
Se você está tendo pensamentos que te cobram sempre, te cobram por não saber, te cobram... isso destrói a capacidade de raciocínio lógico. Fique livre. O professor de matemática ele é obrigado a saber sempre em todo lugar. Você precisa agora retomar com calma, sem cobrança, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma série de elementos que são comuns e você vê primeiramente pelos números, né? Você está vendo aqui que o número 5 está presente em todos eles. Então, o A está presente em todos eles no grau mínimo, porque senão não vai dar certo a divisão. O B em grau mínimo também. E o C em grau quadrado. Agora nós vamos fazer o nosso trabalho de indicação aqui. Então vamos lá. Toda essa expressão dividida por essa, 5 divididos por 5 dá 1. A ao quadrado divididos por A dá A. B ao quadrado divididos por B, sobra B na divisão. C ao quadrado por C ao quadrado dá 1. E 1 não vai precisar porque é elemento neutro da multiplicação. 15 divididos por 5 dá 3. A divididos por A dá 1. B por B dá 1. C ao quadrado por C ao quadrado dá 1. O que significa que só ficou 3 aqui. Menos 20 ao quadrado BC ao quadrado, vamos com calma. 20 por 5 dá 4, A ao cubo por A dá A ao quadrado, podem fazer do lado lá, A ao cubo divididos por A, 1, divisão, diminui os expoentes, A ao quadrado, praticamos uma Didi, né? E daí, 4A ao quadrado, deixa eu ver, 20 por 5 dá 4, A ao cubo por A ao quadrado, depois B com B, 1, C a quarta com C ao quadrado, C ao quadrado. Pode verificar lá pela regra, que eu já fiz vários modelos dela, que você nota, aqui está a resposta. Então, você fatorou. Fatorar significa o quê? Segundo o dicionário Aureli, segundo todos os elementos, os problemas, os livros didáticos de matemática, fatorar significa transformar em uma multiplicação. O que era uma adição virou uma multiplicação. Como o vídeo já está com 12 minutos, para que ele possa ser transmitido, a gente tem que não fazer vídeos muito longos, senão demora muito a transmissão. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou na letra D, E desse exercício, eu continuo as próximas no próximo vídeo, tá? E assim nós vamos até terminarmos essa apostila hoje, para vocês poderem estudar e serem vitoriosos no trabalho avaliativo.